Ribeiro. Estamos de volta com a marca do pênalti. Fabiano Baldasso responde a pergunta enviada pelo telespectador Dudu Ornelis. Dudu Ornelis, olha que sugestivo o nome, né? Não, o nome dele não é Tua, deve ser Eduardo Ribeiro. Cara, tá escrito Dudu Ornelis. Ah, mas ele se... Não tem um cantor que se chama gente, Dudu? Ribeiro, é uma mala. Que tu é mala mesmo, Com cara. licença. A pergunta é a seguinte, Fabiano Baldasso. O Ribeiro Neto é o Fabrício do programa? Eu acho que passa nesse programa muito mais coisas pelo Ribeiro Neto do que deveria passar. Ele é o Fabrício do programa. Genial. Obrigado pela pergunta, valeu pela audiência. Mandou muito bem. Foi a melhor marca O do técnico Diego Aguirre terá o chamado bom problema nos próximos dias, mas tem que saber resolver esse problema, né? O meia Anderson já está liberado para jogar e deve fazer estreia somente na próxima quarta-feira. Só que com o Anderson no time, alguém vai sobrar. Empate com o São José no Beira-Rio depois de estar vencendo por 3-0. Mas a contratação do Anderson é igual a muito trabalho para o técnico Diego Aguirre. Mas qual a relação entre esses dois fatos? Primeiro, o time precisa melhorar se quiser disputar o título da Libertadores. Segundo, o meia de 26 anos foi contratado para ser titular. Ou seja, o treinador vai ter que mexer na equipe. As alternativas de Aguirre são as... Se Anderson jogar da mesma forma que atuava no Manchester United, será em uma posição mais recuada do meio de campo, ajudando bastante na marcação. Se jogar mais avançado, assim como fazia no Grêmio e no Porto, terá a função de servir os atacantes. Eu quero jogar, cara, mas pra mim... Atrás do atacante é muito melhor, né? Para me voltar minha força, vou atrás do atacante para poder dar a bola, mas se o treinador precisar, com certeza, façam o necessário para ajudar a equipe. De qualquer maneira, alguém vai ter que sair do time. O presidente Vitório Pífero já revelou que um dos atacantes precisa ir para o banco. Com Vitinho e Nilmar titulares, Eduardo Sacha seria o mais cotado. E olha que o experiente Alex já está entre os reservas. Todos eles treinaram normalmente, até o Anderson, pelo menos no aquecimento. Mas o treino dessa sexta-feira seguiu uma espécie de padrão FIFA na Copa do Mundo. Apenas os primeiros minutos foram liberados para a imprensa. E depois disso, não adianta reclamar. Todo mundo tem que ir embora. E daí a gente não fica sabendo o que o Diego Aguirre está orientando. Para este final de semana, Anderson ainda não tem condições físicas para atuar. Mas já é bom Diego Aguirre ir pensando em uma solução. Bom, a gente vai tentar ajudar aqui o Diego Aguirre, né? Claro que a função é dele, né? A obrigação é dele. Eu não ajudaria, eu resolveria o problema dele. Eu também. Resolveria o problema dele. Eu vou desfocar um pouco da matéria, porque eu acho que a minha dúvida não é quem sai para a entrada do Anderson. Acho que o Anderson entra no lugar do Alex no time do Inter. A minha dúvida é o seguinte, quem sai para que Sacha permaneça no time do Inter? Na medida em que o Sacha começou o ano muito bem. E para mim tem que sair o Nilmar, que não está jogando nada. E está feito o time do Internacional. Então para o seguinte, se essa é a ideia, tem que mandar o Nilmar embora. Porque o Nilmar precisa de ritmo de jogo. Vai tirar o ritmo de jogo do Nilmar? Mas o Nilmar precisava de ritmo de jogo quando o treinador decidiu tirar ele de um jogo que ele poderia jogar para ele ir para um planeta. Não, porque ele quis jogar e o treinador tirou, né? Gente, eu até estou muito curioso para saber o que o torcedor pensa a respeito disso. Mas para mim está claro, o Internacional tem que ousar. E eu sei que é difícil, eu sei que tem que ter assim, ó, muita firmeza, muita personalidade para fazer isso aí. Mas o Inter tem que voltar a ser um time rápido. E só vai ser isso quando sair o D'Alessandro do time. Por que, Ribeiro? Queria entender. Porque o D'Alessandro tranca o time do Internacional. A bola chega nele e para. Tá, isso é simples. Tu sabe que tem muita gente na interatividade. Desculpa, eu só queria dizer uma coisa. Pensa como o Ribeiro. Eu queria dizer uma coisa. Desculpa, Fabrício. Desculpa. Desculpa pela comparação que eu fiz há poucos minutos atrás do programa. Não, mas olha aqui, ó, a gente tira uma febre na interatividade, né? E tu sabe que tem muita gente que concorda com o Ribeiro nessa tese de que o D'Alessandro hoje tranca o time. Gente que não entende nada de futebol. Desculpa. A gente não precisa concordar. O D'Alessandro... Não, mas não é a questão de concordar ou não. É que hoje muita gente defende essa tese. Coisa que até há pouco tempo era impossível de ter uma participação consistente
sinceramente não consigo entender. Alguém que defenda tirar o D'Alessandro. Daniel, não consigo entender. Isso acontece todo ano. Pelo menos uma vez por ano. Mas não um número significativo. Lembra quando o Andrezinho era reserva do Inter? Sim. Começou uma campanha para o D'Alessandro ser reserva e o Andrezinho ser titular. Aí o Andrezinho foi titular 2 jogos e mostrou que o D'Alessandro tinha que ser o titular sempre. Foi o D'Alessandro se machucar para o Andrezinho mostrar que nunca ia poder ser titular do Internacional. O D'Alessandro continua sendo a referência técnica do Internacional. E agora, enfim, o D'Alessandro tem como possibilidades no grupo de ter ao seu lado jogadores mais velozes, que ele não tinha em outras oportunidades. Agora sim que o D'Alessandro não pode sair do time do Inter. O D'Alessandro não precisa ser rápido. Mas é óbvio. Tem que fazer o time jogar, tem que ter alternativa de velocidade. Eu vou te dizer o que o D'Alessandro não pode ser. O D'Alessandro não pode ser protagonista. Isso ele não pode ser. Porque o D'Alessandro, no Internacional, quando ganhou os principais títulos e ele foi determinante, sempre teve um parceiro ele sempre tinha um parceiro comparável. E o D'Alessandro, nos 3 anos do Internacional, não teve parceiro comparável. Ele tem que voltar a ter alguém para dividir protagonismo. Teve um ano que o D'Alessandro foi protagonista, quando o Inter brigou para não cair. Exato. Quando estava sem ele salvou o Inter. E aí ele foi protagonista. Ele salvou o Inter. Mas aí não, no né? ano passado, o D'Alessandro de novo foi o melhor jogador do Inter. Não pode. Não pode. Tem alguma coisa errada quando só se fala dele. Deixa eu falar uma coisa assim. A vida nos mostra que muitas vezes... Só tenta tirar da tua análise a implicância natural que tu tem no D'Alessandro. Eu vou dizer assim, eu não tenho implicância. Aliás, eu acho o D'Alessandro um grande jogador. Só que eu acho que ele já passou. E eu acho que não é por ele ter sido grande jogador, por ele ser uma marca. Hoje ele é uma marca do Internacional, né? Ele é um jogador referenciado, ele é um grande líder. Isso ninguém tira dele, tá? Mas não é por causa disso que ele tem que ser mantido no time. Mas, não, é porque ele é bom jogador. Não, eu acho que já não é mais. Não, Ribeiro, é que a tua análise ela é baseada no nada. E eu vou te explicar por quê, se tu não consegue vislumbrar isso. O D'Alessandro foi de novo, em 2014, o melhor jogador do Internacional. Se ele foi, na temporada que terminou agora, o melhor jogador, ele não passou. Acabou de começar uma temporada e ele não passou. Não, mas só começa, ele foi por um erro. muito irregular. Não, começa por um erro. Ele não foi o melhor jogador do Inter. O time foi, né? O melhor jogador do Inter foi o Fabrício. Não vou chegar a esse ponto. Como é que é? Ribeiro, desculpa, cara. Tu acabou de terminar com qualquer possibilidade de alguém te ouvir depois de dizer um negócio desse. Se tu acha que o Fabrício foi o melhor jogador do Inter no ano passado, desculpa, tu tem que ser internado. Não, agora o D'Alessandro... Aí é brincadeira. A verdade dói. O D'Alessandro vem passando por algumas dificuldades. A verdade dói. Não, dificuldade está passando o Ribeiro. Esse está passando dificuldade. Algumas. Esse é um caso sem solução. O D'Alessandro ainda tu pode solucionar, resolver e tal. Sério? Eu acho assim, ó, o Ribeiro, ele não está totalmente errado. O D'Alessandro, por característica, ele não é um jogador de velocidade. Mas ele também... Mas nunca foi, né? Não é questão de precisar ou não precisar. Mas ele não é um jogador que dita a velocidade. Falta alguém ao lado dele, de repente, para trazer essa velocidade. Outra, ele se tornou um jogador irregular, coisa que até então ele não era. Muito pela desorganização do time, que não permitiu que, de repente, ele tivesse aquela sequência de atuações que a gente é acostumado a ver. No ano passado, ele não conseguia jogar fora o que ele jogava aqui. Já é uma outra diferença. Mas a gente tem que aceitar, querendo ou não, que ele está num outro estágio como jogador. Tirar do time eu não acho a melhor solução. Só que ele, como meia, ele tem que chegar mais na área, ele tem que se movimentar um pouco mais, e isso ele deixou de fazer. Deixa eu saber do torcedor, Roberto, o que o pessoal está achando. A Aline Rodrigo Lisboa, ninguém percebe que o D'Alessandro não está jogando nada, lento demais, com certeza ele tem que sair. O Aldair Rodrigues, no momento o Nilmar tem que sair do time, Vitinho assume o ataque, Sacha, Anderson e D'Alessandro completando. A Cláudia Bier, se quiserem ganhar alguma coisa, precisa ter bons jogadores, inclusive reserva. E o Wagner Araújo, o D'Alessandro não deve sair, acho que saiu o Nilmar, Vitinho e Sacha estão voando. Sabe o que eu acho que acontece nesses casos? O torcedor está vendo um início de temporada em que o D'Alessandro... Não sei se por questão física, ou até porque o time não está encaixado ainda, não está conseguindo executar o futebol que ele sempre executa. E aí o torcedor está meio na passionalidade, empolgado com o Vitinho, Sacha, com esses jogadores chegando, Anderson e tal. Tá bem. E aí daqui a pouco, tira o D'Alessandro e bota todos esses caras que estão chegando agora. Acho que é meio empolgação de momento, me parece isso. E essa empolgação do torcedor. Agora a questão é do treinador, tá? Porque tem treinador que quando, por incrível que pareça, quando tem jogador demais, ele se atrapalha. Sim. Ele não consegue montar um time. Pois é. Então vai exigir muito do Diego Aguirre. Vai rodando aí, Paulinho, os lances aí de Inter e Novo Hamburgo. A última vitória do Inter no Beira-Rio sobre o Novo Hamburgo, 4-1, isso foi em 2009. 2 gols de Alexandro, Tyson e Walter.
e o Chicão descontou para o Novo Hamburgo. 2009 foi aquele ano que o Inter começou arrasador, todo mundo dizia que era o grande time do futebol brasileiro. Foi campeão dos 8-1 sobre o Caxias, no segundo 8-1. Depois de ganhar a Sul-Americana em 2008. É algo que vem caracterizando o Internacional nos últimos anos. Ele pinta como grande time muito do bem, ano, né? E não... Era o time do Tite. Não sustenta na temporada, né? Ainda era o Tite, 2009. O Inter que encara o Novo Hamburgo amanhã no Beira-Rio e precisa-se mais um jogo no Beira-Rio. O primeiro foi 4-4 contra o São José, né? E o seguinte, olha, e é um time misto. A ideia é que seja um time misto. misto, mas é menos misto do que seria. O Luque vai jogar? É menos, não como titular. É menos misto do que seria, porque se chegou a... Eu acho que tinha que ser titular de novo. Tá? Eu também acho. É que se chegou à conclusão no Beira-Rio de que tem que se observar melhor. Vai jogar o Hever, provavelmente, né? Isso, Sim. Pode ser que jogue o Hever. bem, e o Alisson tá fora por lesão. Eu acho que o time do Inter, com o que está jogando, não pode se dar ao luxo de descansar para a estreia da Libertadores. Tem muito trabalho a se fazer. Não, até porque é o seguinte, o time não está em formação, né? Não tá. Está. O time em formação... Não está em formação. O treinador não definiu o time ainda. É isso aí, tá certo? É isso aí. Não tem formação. Depois do intervalo, a gente volta para fechar o programa de hoje. Até já.